Bem, você deve ter lido ali o item racionalização de denominadores no livro, página 54, página 55. A ideia é, resumidamente, tornar o denominador um número racional quando ele não é. Mas para chegar lá, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a ideia de frações equivalentes. Se eu pegar, por exemplo, a fração 3/5, se você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, que não seja zero, o resultado é uma fração equivalente a ela, você se lembra disso. Por exemplo, se eu multiplicar por 8 o numerador e o denominador, veja que eu escrevi na forma de fração, né? Isso não muda nada. 3 vezes 8 e 5 vezes 8, olha lá. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Então, 3/5 é equivalente a 24 40avos. Claro que isso aqui você poderia fazer mentalmente, é só um exemplo. E é bom você anotar aí no seu caderno, tá legal? Muito bem. Multipliquei por 8, multipliquei por 8. Só um comentário rápido. Repara o seguinte, nesta passagem aqui, quando eu multipliquei desta forma, escrevendo como uma fração, aqui o 8/8, isto aqui, o 8/8, é a mesma coisa que simplesmente um inteiro. Eu tinha esta fração 3/5, ao multiplicar por um inteiro, eu mantenho a fração 3/5, ou seja, de fato, o que eu escrevi, o 24 40avos, é uma fração equivalente a 3/5, e é o que está aqui. Ok? Tudo bem. Até aí, sem novidades. Agora, uma outra coisa que você já sabe, que a gente vai reforçar. Se você tiver uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 7, e multiplicar por ela mesma, o resultado disso é simplesmente o número que está no radicando, ou seja, 7. Por quê? Vamos lembrar. Isto é um certo número e eu estou multiplicando ele por ele mesmo, ou seja, eu estou pensando na raiz quadrada de 7 elevada ao quadrado. Ora, você já sabe que extrair a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas. Então, o que sobra aqui é 7. Se você quiser fazer diferente, 7 vezes 7 dá 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Volta para cá. Você pode pensar de várias formas, mas resumindo, a raiz quadrada de um número multiplicada por ele mesmo, por ela mesma, melhor dizendo, vai dar o radicando. Operações inversas. Ok? Muito bem. Agora, vamos juntar essas duas coisas para simplificar as frações que têm um denominador irracional, que tem uma raiz que não é número inteiro, não é número racional, no denominador. Por exemplo, vamos começar por esta fração. Vamos chamar de fração. Não é racional, mas vamos falar dessa forma. 1 sobre raiz quadrada de 2. Muito bem. Fica muito mais fácil fazer as contas se a raiz quadrada não estiver no denominador, se ela sair do denominador. E é isso que a gente vai fazer de uma forma matematicamente válida. Primeiro lembrete, pegar uma fração e multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número vai me dar uma nova fração equivalente à anterior. Se eu multiplicar o numerador e o denominador, por exemplo, pela raiz quadrada de 2, vai ser uma excelente ideia. Por que eu resolvi multiplicar pela raiz quadrada de 2 e não por outro número qualquer? Pelo seguinte motivo. Ao efetuar no numerador 1 vezes a raiz quadrada de 2, eu vou ter raiz quadrada de 2. 1 vezes a raiz quadrada de 2, que você sabe que dá raiz quadrada de 2. Se eu multiplicar a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2, que é o que eu tenho que fazer aqui no denominador, veja, a mesma coisa de antes. Aqui, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 deu 7. Então, aqui, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar 2. Você pode fazer a conta devagar. 2 vezes 2, 4, tira a raiz quadrada, 2. Ou, raiz quadrada de 2 vezes ela mesma, eleva ao quadrado, cancela, dá 2. Finalizando, a fração 1 sobre raiz quadrada de 2, o número 1 sobre raiz quadrada de 2, é equivalente à raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Essa é a ideia. O que eu consegui fazer nesse momento? Eu consegui transformar uma fração, um número, que tinha o denominador
irracional, veja, a raiz estava no denominador, e em um número em que eu tenho a raiz quadrada no numerador. Você pode se perguntar, né, que vantagem existe nisso? Se você ler o livro, no item racionalização de denominadores, está lá a ideia de que muitos cálculos vão ficar muito, mas muito mais fáceis se você racionalizar o denominador. Tá legal? Chegou numa situação desta, se você transformar numa situação como esta, o resto das suas contas vão ficar mais fáceis. Por enquanto nós estamos vendo a ferramenta. Logo nós vamos trabalhar com situações que vão exigir esse tipo de simplificação e você vai ver como a sua vida vai ficar bem mais fácil. Até mesmo na calculadora fica mais fácil você usar a segunda forma aqui, a forma com o denominador racionalizado. Ok? Então resumindo, racionalizar o denominador significa torná-lo racional de uma forma mais direta. Por exemplo, o denominador aqui é a raiz quadrada de 2. Veja, estamos preocupados com o denominador. O denominador é a raiz quadrada de 2. Multiplico o numerador e denominador por ela mesma. E isso vai fazer cancelar a raiz no denominador. Vai aparecer a raiz no numerador? Vai, ok, não tem problema. Mas no denominador não vai ter raiz. Isso vai facilitar muito as nossas contas e é esse o nosso objetivo. Tá legal? Muito bem, é bom você anotar certinho aí no seu caderno, se ainda não anotou. Bem, vamos continuar. Se precisar, depois vocês solicitem para que o vídeo seja... para que o vídeo volte um pouquinho aí para você terminar de copiar ou de verificar se está tudo bem. Tá legal? Eu pus um outro exemplo aqui, ó. Sejamos um pouquinho mais diretos. Vamos racionalizar esse aqui, ó, 10 sobre a raiz quadrada do número. Muito bem, o nosso grande, a nossa grande preocupação está aqui. Eu não quero mais essa raiz quadrada no denominador. Muito bem, o que eu vou fazer? Vou pegar a fração que eu tinha e vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. E quem que eu vou escolher? A raiz quadrada de 5, porque ela vezes ela mesma vai cancelar a raiz quadrada. Então, multiplico o numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. Eu vou ter no numerador 10 vezes a raiz quadrada de 5. No denominador, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5. Ok? No numerador, não temos o que fazer, por enquanto. Mas no denominador, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 dá exatamente 5, igual ao que tinha acontecido nestas outras situações. Por exemplo, aqui. Muito bem, voltando para lá então. Agora, se você observar com um pouquinho de atenção, você vai ver que, como é multiplicação aqui, olha só, o 10 e o 5 dá para dividir um pelo outro. Aqui fica 2, 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1. E, finalmente, eu teria, então, simplificado o valor de 2 raiz de 5 sobre 1. Eu não preciso pôr o denominador 1. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 5. Resumindo aqui, mais uma vez, então, essa fração, essa divisão que a gente vê aqui, 10 sobre a raiz quadrada de 5, é equivalente a 2 vezes a raiz quadrada de 5. Veja que esse segundo cálculo é mais fácil de você fazer, de você trabalhar com ele do que o primeiro. Então isso no meio da resolução de um problema, de alguma coisa um pouco mais extensa, vai te dar vantagem. Ok? Bem, essa é a racionalização de denominadores, mas veja que em todos os exemplos a gente só usou a raiz quadrada de um número. Se for a raiz cúbica, por exemplo, a história é outra. Tá legal? Com um pouquinho de cuidado você pode deduzir como que é o procedimento. A ideia é exatamente a mesma, mas lembrando que o que é a operação inversa de extrair a raiz cúbica, por exemplo, né? Por isso, é claro, eu deixo para você um pequeno desafio opcional, mas para quem quiser encarar, lá vai. Como é que eu racionalizo o denominador de 1 sobre a raiz cúbica de 5? Esse é um pequeno desafio. Bem,
Você pode copiar esse desafio, mas você deixa para depois, porque agora você vai exercitar no livro algumas coisas. Página 56, exercício 37. Abra seu livro lá. Localize, página 56, exercício 37. Achou? Muito bem, olha só. Eu quero fazer um comentário sobre ele. O item A pede simplesmente para racionalizar os denominadores dos números que aparecem lá. Fácil, igualzinho ao que você tem anotado aí no caderno, tranquilo. Isso é o item A. Agora, no item B, toma um pouquinho de cuidado. O livro pede para você dar um resultado aproximado dos cálculos anteriores. Ou seja, primeiro você racionalizou, depois, pegando o valor racionalizado, o número com o denominador racionalizado, você vai trocar a raiz quadrada de cada número por aquilo que está indicado na tabelinha do item B. Por exemplo, tem lá n2, valor aproximado da raiz quadrada de n, 1,4. Então quer dizer que no lugar da raiz quadrada de 2, você vai por 1,4 fazer o cálculo do valor que você obteve. Você vai ver que é muito mais fácil fazer a conta quando o denominador está racionalizado. Tá joia? Então esse é um toque para o 37. Depois, na página seguinte, exercícios 45 e 46. O 45, localize aí. Achou? O item A não tem muito o que fazer de especial, é racionalizar o denominador, só seguir os mesmos procedimentos. Agora o item B, calcular o perímetro do retângulo. Claro, use o valor com o denominador racionalizado do item A. Tá legal? Presta muita atenção nisso, porque o item A pede para racionalizar o denominador na medida de um dos lados do retângulo. Não se esqueça de simplificar aquela raiz quadrada de 20. Vou deixar anotado aqui para você não esquecer. Simplificar a raiz quadrada de 20. Porque você tem que dar o resultado da forma mais simples possível. Não pode esquecer. Tá? Tem uma raiz quadrada de 20 ali no lado do retângulo, você está vendo. E a área daí igual ao que você já viu no outro vídeo. Então esse é o 45. O 46 exige que você pense um pouquinho mais. Mas a dica que eu dou é, primeiro, ler bem o enunciado. Você vai estar fazendo nada mais, nada menos que resolver pequenas equações. Só que às vezes você vai precisar racionalizar denominadores e, consequentemente, simplificar. Tá legal? Então no 46 lembra das operações inversas. Então está multiplicando x, operação inversa, no outro lado da igualdade ele divide. E assim vai. Depois na página 59, não tenho muito o que dizer, são testes, o 7, o 8 e o 9, envolvem tanto esse conteúdo da racionalização de denominadores, quanto o conteúdo dos anteriores. E aí você, com muito cuidado, faz as contas e vê qual é a alternativa correta em cada um. Ok? Bom trabalho!